Olá pessoal, estudando bastante? Essa aula será de Ciências da Natureza e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de avaliar propostas de intervenção no ambiente considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Boa aula! Espero que você já tenha ido no seu banheiro, tenha ido beber sua água. Você acabou de ter a aula de História agora com o Rafael Cal. Meu nome é Cícero Melo, eu sou professor de Biologia e eu vou trabalhar com vocês uma série de aulas relacionadas às habilidades do Enem, relacionadas a pontos importantes na Biologia. E todas essas aulas estão no teu material, vou fazer referência a ele daqui a pouquinho. E hoje a gente vai estar trabalhando uma habilidade que fala sobre lixo, destino do lixo e etc. Eu vou, obviamente, numa introdução, é a primeira vez que a gente está se encontrando aqui, então eu vou falar algumas coisas de como vai funcionar, como é que vai ser o nosso trabalho, como é que você pode fazer e depois a gente passa para a matéria direto, tá? E você vai entender mais ou menos como é que a gente vai se comportar ao longo desses nossos 6 encontros que a gente vai ter para falar de biologia, tá? E como eu te falei, o primeiro encontro, que é o encontro de hoje, ele trata da habilidade número 4. Você pode achar isso no seu material, é a ficha 64. Você vai até a página 299 do seu material e você vai encontrar o texto falando justamente sobre a habilidade número 4, tá? Que é uma habilidade que fala sobre o destino do lixo. Então eu vou girar um pouquinho aqui, já apareceu aí na sua tela a habilidade número 4, mas primeira coisa, já ir entendendo como é que vai funcionar o nosso trabalho. Todas as aulas eu vou começar com uma introdução falando da habilidade em si, tá? Ou seja, eu vou ler com você qual é a habilidade, porque é muito importante que você consiga relacionar o que a gente vai estudar com a habilidade que está aparecendo no estudo. Então, por exemplo, a habilidade 4, eu vou ler com você rápido, ela diz assim: avaliar propostas de intervenção no ambiente considerando a qualidade de vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Então, nessa habilidade, vão se encaixar questões como, por exemplo, a questão do lixo, vão se encaixar questões como exploração de recursos naturais para você produzir medicamentos ou para você produzir algo que seja de interesse humano e como isso afeta a sociedade, como isso afeta o seu dia a dia, tá? É óbvio que ao longo da aula nós vamos responder questões do Enem para a gente trabalhar um pouquinho de como o Enem vê essa habilidade para você entender como é que funcionam como é que funciona a habilidade número 4, tá? Como é que vai funcionar basicamente a aula para você entender? Eu vou te expor um conteúdo, desse conteúdo exposto a gente vai passar para uma questão, eu vou te dar um tempo para você resolver essa questão, depois que você resolver a questão eu vou resolver essa questão com vocês, ou seja, eu vou te dar o gabarito dela e comentar quais são as alternativas dela. Nesse meio tempo, provavelmente você já está tendo dúvidas, então você já vai estar mandando sua pergunta para a gente, está aqui, aqui embaixo, você está acessando, obviamente, o site para você poder ter acesso à aula, então você vai mandar sua pergunta através do site, com isso, ou nos polos que estão espalhados aí pelo Brasil todo, e com isso eu vou pegar suas perguntas e vou responder. Espero que dê tempo de responder a todas elas, se por um acaso ficar uma, aí você vai mandar uma ou outra que eu não posso responder, que eu não consiga, você vai mandar lá para o próprio site para que a gente possa te responder depois da aula, ou seja, posteriormente por e-mail, tá? Na habilidade 4, então, hoje, nós vamos trabalhar com destino do lixo, tá? Que é uma coisa que você vai ver, a gente vai resolver questões que já apareceram no Enem algumas vezes. Depois eu vou usar, inclusive, 2 questões do seu material, tá? A gente vai pegar aí a página 300 e 301, você vai encontrar 2 questões do Enem e a gente vai resolver essas 2 questões do Enem também, ao vivo, e a gente vai trabalhar essas 2 questões, tá? Mas vamos começar a aula, Ou seja, à medida que a aula for desenrolando, eu vou te explicando umas outras coisas, mas basicamente a gente vai trabalhar desse jeito, ao longo das nossas aulas, ao longo desses 6 encontros que a gente vai ter, tá? Então eu vou girar um pouquinho. É só uma pergunta para ficar na sua cabeça, para você entender, porque o Enem está sempre voltado para a interpretação do aluno, para coisas que estão relacionadas ao seu dia a dia, como você pode melhorar o seu dia a dia, assim por diante. E você viu a imagem, e na imagem tinha uma pergunta, logo em cima da imagem. Você já passou por um lugar assim? Ou seja, um lugar com uma quantidade imensa de lixo? Inclusive, assim, eu estou no Rio de Janeiro, e hoje no Rio de Janeiro é o primeiro dia, só para você ter uma ideia, de uma lei municipal que multa as pessoas que jogam lixo na rua.
tá? Então, já ouvi no rádio, estava vindo aqui para dar aula, já ouvi no rádio, que algumas pessoas já foram multadas, né, na centro da cidade, algumas pessoas foram multadas em outros lugares, né, por jogarem, por exemplo, guimba de cigarro. Parece que a maior quantidade de multas foi justamente a guimba do cigarro. Né? E parece que está sendo aplicado, não é? Ou seja, mais para frente vai ter mais repercussão em relação a isso, pelo menos no Rio. Talvez na sua cidade também tenha uma lei, não é, parecida, em que, em princípio, você não possa jogar lixo na rua. Nesse lugar onde essa foto foi batida, provavelmente não tem essa lei ainda, né? Porque está meio sujinho. Se você olhar, tem uns sacos plásticos, tá? Né? Tem umas pessoas... E as pessoas, pelo visto, elas estão felizes, né? Você olha, as pessoas são felizes, tem esse lixarada todo no chão, mas é o casal lá feliz, né? Batendo papo ali com cara de óculos escuros e tal, camisa, não é, de vermelhinha. Ó, a minha mulher tá com cara de feliz, né? Ela tá olhando, não tá nem aí. Mas para onde vai esse lixo? Quem é que produziu, quem é que tem que tirar esse lixo daí? Ou seja, para onde ele vai, como é que você vai fazer, você vai usar, não é? Ele vai ser degradado, não vai ser degradado? Se você jogar alguma coisa, não é, no lixo, não é, da sua casa, se você jogar alguma coisa no meio da rua, ou seja, o que vai acontecer com ele? Essa é a ideia, tá? A gente poder trabalhar isso e ver quais são os efeitos do lixo em relação à ecologia, em relação aos problemas ambientais que podem surgir. Então, seguindo adiante, primeiro ponto aí, pega a sua apostila, você está com a apostila aí na sua frente, então pega a sua apostila, você vai encontrar o lixão, né, que é o primeiro ponto. Né? Ou seja, o que são os lixões? Lixões são lugares, né, onde não houve nenhum tipo de programação para despejo do lixo, e nesse lixão simplesmente você tem uma quantidade imensa de lixo sendo jogado sem nenhum preparo, sem nenhum tipo de planejamento, e com isso você causa uma série de problemas por conta desse lixo acumulado nesse lugar, e isso pode, obviamente, causar problemas no próprio local, então problemas até em lugares próximos a gente vai ver com o chorume e não é, o fato do chorume poder chegar no lençol freático, é algo do gênero, não é? Mas vamos voltar lá para a tela. Na tela você tem lá os efeitos do lixão. A primeira coisa, não é? A primeira característica é uma simples descarga de lixo sobre o solo. Não há nenhuma preparação do solo para receber esse lixo. Então, simplesmente você vai lá e joga lá o papelzinho, a matéria orgânica, o bifinho que você não comeu, ou então, não é, alguma coisa que você tem descartado, vai tudo para esse lugar. Não é? Existe, inclusive, não é, uma indústria do lixo, onde as pessoas que moram por perto ou próximas vão, não é, tirar o seu sustento, pegando alguma coisa daquele lixão, mas, em princípio, não há nenhuma preparação naquele lugar para você poder jogar o lixo ali. Então, eu acho que você já deve estar concluindo de que não vai ser muito maneiro, né? Ou seja, não vai ser legal, porque vai dar alguns probleminhas, né? Problemas leves, você vai ver que não vai ter muita coisa não, quer ver? Ó, vai lá para a tela de novo. Primeiro problema que vai acabar aparecendo, ó. Por conta de todo o processo de decomposição que acontece nesse lixão, a liberação de gases que intensificam o efeito estufa. Tá? Você, por um acaso, já estudou a parte de respiração celular, você já estudou a parte de fermentação, já estudou a parte de processos, né, respiratórios, provavelmente você sabe que existe uma forma de respiração anaeróbia, né, que é o que acontece. Imagina, nessa montanha de lixo tem o bifinho que você deixou no prato. Nessa montanha de lixo tem lá, não é, um outro alimento qualquer que ficou para trás, uma casca de uma fruta ou alguma coisa assim. E você vai gerar decomposição dessa matéria orgânica toda. E essa decomposição, imagina, é uma pilha de lixo. Pode até ser que na superfície você tenha decomposição aeróbia, bactérias fazendo decomposição. Essas bactérias, ao fazerem decomposição, liberam CO2 e água. CO2 já é um gás estufa, não é? Agora, lá embaixo na pilha, pensa um pouco, será que tem oxigênio lá embaixo? O nível de oxigênio lá para baixo da pilha é muito pequeno, muito pouco, ou seja, é uma pequena quantidade de oxigênio. Aí você já entra num processo de decomposição anaeróbia. Quando você entra em decomposição aeróbia, você produz um gás que é o metano. As bactérias metanogênicas que estão lá embaixo estão gerando metano. E o metano é um gás que é muito mais prejudicial, ou seja, tem um efeito, não é, muito mais complicado em termos de intensificação de efeito estufa do que o próprio CO2. A gente vai ver, inclusive, que esse biogás, esse metano que está sendo liberado, ele vai ser utilizado, por exemplo, para a produção de energia com combustão, para você tentar dar um jeito nele, tá? Mas, de qualquer maneira, primeiro problema de um lixão, liberação de gases, não é, que intensificam o efeito estufa, tá?
Então, você pode pegar uma questão do Enem com uma alternativa, em que ele vire para você e diga assim, nos lixões há liberação de gases que intensificam o efeito estufa. E você tem que saber se por um acaso está certo ou se não está certo. Tá, nesse caso, estaria corretíssimo. Tá? A gente depois vai tentar dar um jeito nesses gases estufa aí, não é uma solução sensacional, mas pelo menos é melhor do que deixar ele ser liberado como no lixão acontece para a atmosfera. Então, o primeiro problema já foi. Entendeu o primeiro problema do lixão? Ótimo. Seguindo adelante, mais um pouquinho, ó, a gente vai para a tela seguinte. Na tela seguinte, a gente percebe que há outros problemas relacionados ao lixão. A proliferação de animais, muitos desses animais são vetores de doenças, né? Além disso, a formação do chorume. Então, primeiro deixa eu comentar a proliferação dos animais. Se você, por um acaso, tem um lixão como esse, é muito provável que você tenha mosquitos espalhados, por exemplo, para todos os lados, né? Se você tem mosquitarada para cá e para lá, então isso quer dizer que você tem potenciais transmissores de doenças, como, por exemplo, o Aedes aegypti, que é o cara que vai transmitir a febre amarela e a dengue. Ou então outros insetos, depende da região, tá? Vai depender da região onde o lixão está. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu chutaria muito, né, provavelmente vai ter um Aedes aegypti lá no meio do caminho e com isso você teria a possibilidade de ter uma quantidade maior de casos de dengue, que é o grande problema do Rio de Janeiro, é a proliferação da dengue, tá? Que foi também um problema em Minas Gerais, por exemplo. A proliferação da dengue nesse ano em Minas foi bastante grande, né? Além disso, além da proliferação de animais que possam, né, acabar gerando algum tipo de problemas, como transmissão de doenças, mais para frente um pouco, você vai pegar as doenças para estudar para o Enem, tá? Doenças como doença de Chagas, esquistossomose, a febre amarela, dengue, agregados. Mas por enquanto eu só estou fazendo um comentário genérico sobre os insetinhos, depois vocês vão pegar isso com calma para estudar, tá? E a formação do chorume, e aí o chorume vai ser nosso objeto de uma pausa e a gente vai parar um pouquinho para estudar uma parte, não é, de recordação de matéria que não está nessa parte de lixão aí do seu livro, mas que vale a pena a gente dar uma lembrada, tá? Que é o processo de eutrofização vindo a partir do próprio chorume. Primeiro, vamos entender o que é o chorume. Quando você gera decomposição da matéria orgânica, essa matéria decomposta ou em processo de decomposição vai acabar formando chorume. Você nunca fez chorume em casa sem querer? Não é chorume, não, é um protótipo de chorume. Uma vez, estava eu viajando, fui viajar tal. Aí pedi, né, para minha mãe encarecidamente ir lá em casa alimentar meus animais, tal. Eu tenho gatos, né? E a minha mãe foi lá botar comida para os gatos. Só que ela esqueceu de trocar o lixo, deixou para lá o lixo, né? Eu cheguei 20 dias depois da viagem. Quando eu cheguei 20 dias depois, abri a porta, cheiro de cães mortos para tudo quanto é lado. Aí eu falei, maluco, morreu um bicho meu. Aí eu fiquei pensando assim, Jesus, quem morreu, né? Aí comecei a pensar, foi o gato tal. Eu tenho 2 gatos, né? Então, qual dos 2, né? Será que morreu? Será que por um acaso foi o Fígaro que morreu? Será que por um acaso foi a Olívia? São os 2 gatos, tá? Fígaro porque é o gato do Gepeto, né? Lembra do Gepeto, Pinóquio? O gato dele é Fígaro, é igualzinho, tá? E Olívia porque Olívia Palito e tal. Legal, meus gatos, né? Vocês também têm gatos em casa? Bom, tá bom, não tem nada a ver com a matéria, né? Você vai ver que de vez em quando eu divago. Então, tava eu, nós cheguei em casa. Aí eu sinto o cheiro de cães, quer dizer, na verdade, gatos mortos, né? Sinto o cheiro de gatos mortos. Falei, putz, quem morreu? O Fígaro ou a Olívia? Aí eu fui indo, não é, pra dentro da casa e vem a Olívia, vem o Fígaro. Eu falei, pô, se nenhum dos 2 morreu, então o que tá acontecendo? Quando eu vou chegando perto da cozinha, meu amigo, cheirinho de quero mais, né? Aquele negócio que de onde vem, de onde não vem, que diabo é isso? Quando eu fui olhar, era o lixo. Aí eu fiquei até com medo de pegar o lixo, porque eu provavelmente tinha esquecido alguma casca de alguma coisa, ou joguei comida ali embaixo, botei outras coisas em cima, e quando eu saí para viajar, eu saí em viagem, eu não lembrei de tirar aquilo ali. Sinceramente, eu não sei por que minha mãe não entrou lá na minha casa, não viu aquele cheiro de cães mortos e foi procurar onde estava. Mas tudo bem, ficou lá. Na hora em que eu fui tentar pegar o saco, abrir a lata de lixo, com todo cuidado eu fui pegar aquele saco que estava ali do lado de dentro. Na hora que eu olho para o saco olha para mim, eu pego o saco, levanto, o fundo do saco solta. Tudo cai dentro da lata. Eu nem titubeei. Eu ia conseguir pegar aquilo tudo, limpar e levar para algum lugar? Não, eu simplesmente peguei a lata e joguei fora. Porque eu não tinha como limpar aquele negócio todo. Então eu peguei a lata, botei lá, o porteiro depois disse que reaproveitou a lata, então não tem problema, relaxa, não foi jogado em qualquer lugar, não está na Baía de Guanabara, por exemplo, aqui no Rio. E aí ele depois reaproveitou a lata e limpou, mas eu não tinha a mínima condição com aquele cheiro de gatos mortos de fazer nada. Aquilo que eu tentei fazer, sem querer, é o chorume. Chorume é um líquido escuro,
com uma acidez absurda, gerado justamente do processo de decomposição da matéria orgânica e que ainda contém uma grande quantidade de matéria orgânica ali. E esse chorume acaba sendo absorvido pelo solo no lixão. Por quê? Porque eu falei para você no iniciozinho, lembra? Não há preparação do solo para você lançar o lixo em cima de um local onde é o lixão. Então isso quer dizer que o solo está livrinho ali, bonitinho. Se por um acaso você forma chorume, o chorume vai começar a percolar. Sabe o que é percolação? Percolação é a terra, não é, o solo absorver o chorume e levar para baixo. Só que aí, o que você aprendeu lá com a Maria Cotinha no ensino fundamental? Lembra da Maria Cotinha? Aquela professora lá da 7ª série, sou professora, querida. Ela diz para você, 7ª, 6ª, alguma coisa assim. Agora é 6º, 7º ano, né? Então, assim, o que a professora falou? Que se por um acaso alguma coisa penetra pelo solo, vai acabar num lençol freático. Eu, quando era criança, eu achava que era um rio passando embaixo da terra. Não é rio passando embaixo da terra, é só água passando no meio das partículas que você tem no solo, indo até um rio próximo. Então isso quer dizer que esse chorume que está sendo produzido nesse lixão, como não tem preparação do solo para ele vai ser levado até um rio próximo. Quando ele chega no rio próximo, como é uma grande quantidade de matéria orgânica que tem ali em processo de decomposição, você aumenta a oferta de matéria orgânica para o rio. E aí inicia-se o processo de eutrofização. Vamos dar uma lembrada do que é eutrofização? Coloquei na tela para você o resumo do que é eutrofização. Vamos acompanhar as setinhas. Tá? Eu vou virar aqui para a tela para a gente poder trabalhar um pouquinho. Ó, o chorume e a eutrofização. Então, primeira coisa, o chorume gera o aumento da concentração de resíduos orgânicos que você tem naquele local, não é? Resíduos orgânicos. Pensa um pouquinho e me diz. Quem é que adora matéria orgânica e que vai amar pegar essa matéria orgânica que está chegando ali para fazer alguma coisa com essa matéria orgânica? Está escrito na tela, os decompositores, inicialmente aeróbios. Ou seja, a galera que usa oxigênio para decomposição, fazendo respiração celular, não é? E aí acaba aumentando, olha só esse nomezinho aqui no final, tá vendo? DBO, demanda bioquímica de oxigênio. O que é isso? É a utilização do oxigênio pelos decompositores aeróbios. Então, quanto mais os decompositores fizerem decomposição, maior é a demanda bioquímica pelo oxigênio. E aí o que acaba acontecendo? Há uma queda do nível de oxigênio da água, que é a característica básica do processo de eutrofização. É o aumento da oferta de matéria orgânica com a queda da quantidade de O2 na água. Tá, eu estou simplificando bastante a história, ou seja, você que estudou mais aí sobre o processo de eutrofização, você poderia imaginar que a eutrofização também é causada pelo aumento da oferta de matéria inorgânica no meio. Tá? E se você está pensando nisso, é verdade, você está certo, porque se você aumenta a oferta de matéria inorgânica, aumenta a quantidade de produtores, algas produtoras, e isso acaba gerando o aumento da biomassa total do ambiente, isso pode gerar uma eutrofização. Mas como no Enem, pelo menos todas as questões que vieram falando de eutrofização até agora, sempre colocaram esgoto e lançamento de matéria orgânica, porque o nosso esgoto é matéria orgânica, então eu já parti direto da oferta de matéria orgânica no ambiente. Então, resumindo a ópera, volta lá para a tela só para resumir a ópera e fechar o raciocínio da eutrofização. O que é eutrofização? É o aumento da oferta de matéria orgânica. Esse aumento da oferta de matéria orgânica aumenta a quantidade de decompositores aeróbios que usam oxigênio da água, portanto, há um aumento da demanda bioquímica de oxigênio. Com isso, há uma queda do nível de O2 na água. Essa queda do nível de O2 mata mais indivíduos ainda. E aí essa morte maior ainda de indivíduos dá mais matéria orgânica para gerar mais decomposição e você entra numa espécie de ciclo vicioso. Chega uma hora em que o nível de oxigênio da água é muito baixinho e aí você não vai ter, provavelmente, mais vida por ali se esse processo continuar. Tá? Quem é do Rio de Janeiro, por exemplo, quem não é do Rio de Janeiro, de repente você veio para dar uma passeada alguma vez, se não veio, vai vir, tem Copa do Mundo aí, Olimpíadas e tal. De repente você vem ver a final. Ó, vou prever, hein? Brasil, será? Brasil e Nova Guiné, tá jogando ou não? Tô brincando, não é? Vai ser Brasil e alguém, né? Previsão. Então você vai ver o jogo do Brasil. Quando você vier ver o jogo do Brasil, você vai visitar a Lagoa Rodrigo de Freitas, tá? Um lagão no meio da cidade, só para você ter uma noção do que é. A Lagoa Rodrigo de Freitas já teve vários problemas, com queda de nível de O2 da água e com grande quantidade de matéria orgânica para decomposição. Tá, os níveis de oxigênio da água da Lagoa Rodrigo de Freitas foram para um valor muito baixo e houve, inclusive, necessidade, numa época, de você tirar
toneladas de peixe ali de dentro, não é, mortos ou ainda vivos, para você não gerar mais processos de decomposição. Resultado, hoje a lagoa está bem melhor, porque eles deram um jeito aqui na nossa lagoa, mas era um processo de eutrofização que estava acontecendo por ali. Tá? Então, processo de eutrofização, vocês entenderam, está tudo safo, tudo tranquilo, muito bem. O que eu vou fazer agora? Questão, né, a gente vai resolver uma questão sobre o processo de eutrofização, tá? Eu vou ler o enunciado com vocês. A partir do momento que eu olhar e ler o enunciado com vocês, eu vou te dar um tempo para você resolver. Só que nas alternativas, para ficar mais fácil de você ler, você vai perceber que eu coloquei 2 letras em uma página e coloquei 3 letras na página seguinte. Então, quando eu der o tempo para você, eu vou te dar 3 minutos para você pensar em resolver a questão. Quando der mais ou menos 1 minuto e meio, a tela vai mudar. Tá? Então, você tem mais ou menos 1 minuto e meio para você poder olhar as alternativas que estão na sua tela e você escolhê-las como certas ou erradas, né? E depois a gente vai passar para a tela seguinte, vou te dar mais 1 minuto e meio nessa outra tela, mas eu não vou aparecer de novo, ou seja, a tela vai mudar e você vai estar olhando para a questão, tá? Então vamos ler a questão? Vamos ler junto para a gente poder ver como é que a gente resolve isso? Enem 2010. O despejo de dejetos de esgotos domésticos e industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização de ecossistemas, olha a palavrinha mágica aí, que é um enriquecimento da água por nutrientes, o que provoca grande crescimento bacteriano e, por fim, pode promover escassez de oxigênio. Então, olha as palavras-chave aqui, ó. Vou marcar para você. Eutrofização, que é um enriquecimento da água por nutrientes, que promove um grande crescimento bacteriano, micro-organismos que fazem decomposição, promovendo a escassez de oxigênio. Tá vendo todos os requisitos básicos aí da eutrofização que eu te expliquei na outra tela? Então, já sacou que é um processo de eutrofização, né? Então, vamos girar. E aí você já vai se deparar com a primeira característica do Enem. É muito provável que, se por um acaso aparecer uma questão sobre poluição para você na sua prova, ele vai pedir para você dar uma solução para o problema, não é? E aí é o que essa questão está pedindo. Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é... Então, você entendeu o que está acontecendo. Um ambiente que está em processo de eutrofização e eu quero resolver o problema. Então, eu vou te dar agora 3 minutos. Essa questão não está no seu material, tá? Mas é uma questão do Enem de 2010. É só você buscar lá no site do INEP ou então buscar na internet, você vai encontrar o Enem 2010 e vai pegar essa questão. Eu vou te dar 3 minutos. Eu vou mais ou menos com 1 minuto e pouquinho, porque essa tela já está parada aí há um tempo, você já está lendo ela. Eu vou girar a tela para mostrar as outras 3 alternativas. E depois eu volto para resolver com vocês, tá? Então, tempo!
Olá, muito bem, voltamos. Pego de surpresa agora, hein? Tava olhando para além. Vamos olhar a questão? Você já leu as alternativas, tá? Eu vou voltar nas primeiras alternativas e eu vou, né, excluindo com vocês ou incluindo e a gente vai chegar na nossa conclusão final. Então vamos lá, eu vou olhar para a tela um pouquinho para ele dizer assim: uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade de decomposição dos dejetos. Primeira coisa meio óbvia é que se você quisesse aquecer a água do rio, ia dar um trabalho, meu amigo. Imagina você aquecendo a água do rio, você vai fazer como? Você vai botar lá uma coisa dentro da água para dar uma borbulhada? Não, né? Acho que você ia gastar alguns milhões aí para tentar aquecer a água do rio e ia matar um bando de gente lá dentro. Então esse negócio de aquecer já foi pro espaço, né? Então já não dá, né? É uma coisa meio óbvio ululante, como diria minha mãe. E o que você quer não é aumentar a velocidade de decomposição dos dejetos, né? Quanto mais você decompõe os dejetos, se você aumentar a velocidade de decomposição, você vai acabar consumindo mais oxigênio ainda, né, que você tem lá no ambiente. Então, isso aqui, ó, também você não quer. Então, a letra A você já jogou fora, né? Letra B. Retirar do esgoto materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração nos rios. Opa! Essa aqui está razoável, não é? Porque o que gera não é aumento de decomposição, é alguma coisa que tem no esgoto, e essa alguma coisa do esgoto vai acabar, não é, fazendo com que você tenha decomposição e processo de eutrofização. Então essa eu vou deixar, talvez, né, quem sabe, não é? Pode ser, se a gente não conseguir excluir nenhuma outra, então a gente ainda está pela B, né? Então vamos olhar as outras, se não tiver outra melhor, ótimo, se não tiver, de repente. Adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para que eles, no caso elas, sobrevivam mesmo sem oxigênio. Ou seja, você mata todo mundo. Mas depois que você matar todo mundo, para o rio não ficar sozinho, taldinho, né? Só água, você adiciona bactérias anaeróbicas só para ter alguém lá. Né? Eu estou achando que não é uma boa. Né? Esse negócio aqui, adicionar bactérias, não tem nada a ver. Tá? Então a gente jogou fora. Depois, substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes. Essa aqui, talvez, fosse a letra alternativa que deixasse você em dúvida, naquela de, pô, isso aí tem que fazer, né? Por que ele está falando nessa letra dele? Está pedindo para você substituir, está dizendo para você substituir o que não é biodegradável por biodegradável. E você sabe que utilizar biodegradáveis é melhor para o ambiente. Só que nesse caso específico seria melhor? É horrível você jogar qualquer coisa, não biodegradável ou biodegradável, não é, de certa forma, mas jogar o biodegradável para eutrofização é péssimo, não é? Por quê? Se você joga algo biodegradável, você aumenta mais ainda a possibilidade de decomposição. Com mais decomposição, menos oxigênio ainda você vai ter na água. Então volta lá para a tela, porque a gente vai excluir essa também, ó, porque você não vai usar produtos biodegradáveis. Se você usar biodegradável, vai decompor e vai reduzir mais o nível de oxigênio da água. Então você está mais lascado ainda. Então não vai rolar. Então até agora a B está maneira, né? Aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias. Você vai tornar mais acessível, né? Até a gente poderia discutir se está certo ou não fisicamente esse negócio aqui, se torna acessível ou não, mas mais se você tornar acessível, as bactérias vão aumentar o grau de decomposição e com certeza você vai aumentar o grau de eutrofização. Então, pelo visto, nós escolhemos todas e ficamos com a B. E a letra B realmente é a nossa letra correta. Retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a concentração nos rios. Ou seja, o que você está fazendo? Você está reduzindo a quantidade de matéria orgânica para que você não tenha de decomposição que gera e leva à eutrofização, tá? Todo mundo entendeu o que é eutrofização? Eu vou precisar disponível. Não tem essa questão, é uma questão do Enem de 2000, você consegue ela com facilidade na internet. É uma questão que fala de esgotos domésticos e do processo de eutrofização, para a gente poder reforçar a ideia. Então, só não vou poder deixar você resolver, porque tem um gráfico, aí eu teria que ficar indo e voltando no gráfico para você poder... Você vai entender. Vamos ler? Ó, esgoto doméstico,
tempo. Peixes em decorrência da diminuição da população de produtores. O que a gente percebe a partir de T6 é que a produção primária ela está mais ou menos constante, tá vendo? Depois é que ela começa a cair. Então isso quer dizer que leva um tempo, até pelo menos T8, em que a produção primária está diminuindo. Então os produtores só vão estar caindo quando o nível de produtividade primária também estiver caindo. Então isso quer dizer que essa alternativa ela não vai estar correta justamente, não é por como voltei para a primeira página, perdão, ou seja, justamente por causa dessa diminuição da população de produtores. Então a gente jogou fora a letra C, tá? Seguindo adiante, para as outras alternativas, a mortandade de peixes a partir de T6 é devido à insuficiência de oxigênio na água. Então olha lá, a gente volta, a partir de T6, que é esse ponto, a mortandade de peixes é devido à queda do nível de oxigênio da água. Não é esse o conceito de eutrofização, queda de oxigênio da água gerando morte de indivíduos? Pô, professor, mas aí a gente tem a letra A que você separou e a gente tem a letra, não é, D que a gente separou. A gente depois vai ter que jogar uma das duas fora e entender por que uma das duas não está funcionando e a gente vai fazer isso. Mas essa, em princípio, também está de acordo com o que a gente quer, né? Opa, dei a resposta. Perdão, vocês não viram nada, tá? Não viram nada, eu só estou bloqueado aqui. Tudo bem, não tem problema. Finge que não viu, foi muito rápido, um flash, né? Tudo bem. Volta para a letra E, então. A partir de T3, a produção primária aumenta devido à diminuição dos consumidores. Então, a partir de T3, vamos voltar lá no gráfico. Produção primária é esse gráfico, essa linha que está subindo. Não é? Ela está aumentando porque diminui a quantidade de consumidores? Não, ela está aumentando porque aumenta a quantidade de produtores. Você tem mais algas ali, provavelmente, não é, fazendo com que você tenha aumento da quantidade de produção. Então, eu vou riscar aqui, ó, volta para lá que eu vou riscar o que está errado. Está errado a diminuição de consumidores, não é por esse motivo. Tá, então, como eu já te dei, não é, a resposta, nossa resposta é a letra D, tá, que eu escorreguei aqui com o dedo, a letra A tem que estar errada, tá? Então, entre T3 e T6, a competição pelo oxigênio leva à multiplicação de peixes. Eu podia ter excluído logo de cara, né? Perdão, gente, perdão. Olha só. Eu simplesmente coloquei na minha mente que levava à mortandade, eu não li multiplicação, perdão. Você não vai estar aumentando a quantidade de peixes, bactérias e outros produtores pela competição. Lembra o que é competição? Competição é uma relação ecológica negativa, ruim para todo mundo que está envolvido. Então não tem como você aumentar a quantidade de ninguém porque eles entraram em competição. Perdão, eu não me toquei da letra A, podia ter incluído ela muito antes e você podia estar muito mais satisfeito agora, risonho, lépido e fagueiro, né, marcando a letra D como resposta, e aí eu vou marcar a resposta aqui, letra D está certa. Tá?
Molesse? Tranquilo, tranquilo? Pode seguir? Então, seguindo adiante, para a gente continuar, né, entendendo algumas coisas, eu resolvi, já que a gente não está fazendo nada, tal, terça-feira à tarde, então vamos dar uma olhada num outro ponto de ecologia, não é, que está ligado à eutrofização, não é, porque fala sobre, não é, o processo de acúmulo de substâncias em água também, poluição da água e tal, que é a magnificação trófica. Tá? Então vamos dar uma olhada na magnificação trófica. O que ela é? É o aumento da concentração e aí de uma substância não biodegradável. Então isso quer dizer que ela não tem relação direta, não é o mesmo processo que a eutrofização. A eutrofização é a decomposição, então é matéria biodegradável. Tem a ver com poluição da água, por isso que eu coloquei isso na observação. Então é o aumento da concentração de uma substância não biodegradável ao longo dos níveis tróficos. Vem para a tela, vamos lá, dá uma olhada. Essa pirâmide que eu representei para você é uma pirâmide de biomassa, você deve conhecer pirâmides ecológicas. O primeiro nível trófico é o nível trófico de produtores, segundo nível trófico, consumidores primários, daí consumidores secundários. Tá? Ou seja, produtores são as plantas, consumidores primários são os caras que se alimentam de vegetais, não é? Basicamente é assim, consumidores secundários são os caras que se alimentam dos consumidores primários. E você percebe que eu coloquei uma substância não biodegradável na jogada aqui, ó, que é o DDT, que é um inseticida. Tá? O DDT, ele não tem como substância não biodegradável. O que significa isso? Não há a possibilidade de uma célula utilizar esse DDT e metabolizá-lo, transformando em uma substância inócua. Então, o que acaba acontecendo, não é? É uma pirâmide de biomassa. O que é a pirâmide de biomassa? Perdão, se você não sabe, eu te explico. É a quantidade de massa orgânica que você tem em cada nível trófico. Tá? Então isso quer dizer que eu estou medindo a quantidade total de massa, não é, dos indivíduos que tem ali, o total de plantas, o total de consumidores primários, o boizinho, o total de consumidores secundários e assim por diante, e isso é o total de biomassa daquele nível trófico. E aí eu medi, nessa pirâmide que eu estou te mostrando, a quantidade total de biomassa do nível comparada à quantidade de biomassa da substância que não pode ser degradada por nenhuma célula. E aí olha de novo para a pirâmide, o que está acontecendo? Ó, você percebe que à medida que nós vamos passando de um nível trófico para o outro, a quantidade total de biomassa está diminuindo, tá vendo? Não é a quantidade da substância que está aumentando, não é quantidade. Né? O que eu estou fazendo é aumentando a concentração, porque o total de biomassa está diminuindo. Então, o que é a magnificação trófica? É o aumento da concentração de uma substância não biodegradável ao longo dos níveis tróficos. Ou seja, você vai acumulando a substância na passagem de cada nível, de um nível para o outro e assim sucessivamente. Tá? E aí a magnificação trófica normalmente está ligada a materiais não biodegradáveis, como metais pesados, como outras substâncias que as células não podem metabolizar. Entenderam magnificação trófica? Só que a gente não estava fazendo nada, a gente já estava no assunto, então você já aprendeu mais uma coisinha aí que pode aparecer na prova do Enem, tá? Enem 2002, para a gente poder fixar esse conceito de magnificação trófica rapidamente, eu vou ler para vocês e aí vou fazer, aqui não tem gráfico para a gente interpretar passo a passo, então vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a outra questão, já dá 3 minutos para você responder, depois eu volto e resolvo com vocês. No meio do caminho eu vou mudar a tela para a gente passar para as alternativas que não estão presentes, não estão aparecendo na tela, tá? Então vamos ler a questão, Enem 2002, essa questão também não está no seu material, mas você pode encontrá-la facilmente na internet, como eu disse para você em relação às outras duas. Então, segundo a legislação brasileira, o limite máximo permitido das concentrações de mercúrio total é de 500 nanogramas por grama de peso úmido. Mercúrio, que é usado em garimpo, é um metal pesado, é uma substância não biodegradável. Só para você ter uma noção do que ele está falando, tá? Vou voltar para o enunciado de novo, ainda levando em conta os dados da tabela e o tipo de circulação do mercúrio ao longo da cadeia alimentar. Pode-se considerar que a ingestão pelo ser humano de corvinas capturadas nessas regiões... sabe o que está faltando, gente? A tabela. A tabela não está aqui. Olha só, ele fala de uma tabela, a tabela não está aqui. Então, como a tabela não está aqui, eu vou resolver essa questão com vocês. Você sabe que é a magnificação trófica, mas eu não sei se eu consigo resolver essa questão com vocês. Por que eu não sei se eu consigo? Depende da cadeia alimentar. Eu não sei se a corvina estava no topo da cadeia ou não. Vamos ler as alternativas? De qualquer forma, pode ser que a gente consiga. Não compromete a saúde, já joga fora, né? É claro que mercúrio compromete a saúde. Então a gente não vai marcar essa. A gente já pode cortar
A de baixo a gente também pode cortar, não compromete a saúde. De baixo a gente já pode cortar, não compromete a saúde. Estou achando que a gente não vai precisar da tabela. Segue adiante. Aí eu tenho as duas alternativas que poderiam ser respostas. Estou passando mais rápido, porque como a gente não tinha tabela, você pode ficar frustrado que não tinha tabela, tá? Mas com certeza, se o metal pesado causa problemas, mercúrio causa debilidade mental, mercúrio causa problemas em transmissão de impulsos nervosos. Então isso quer dizer que com certeza não comprometer a saúde é um erro e a gente pode jogá-las fora. Então tem duas alternativas que poderiam ser marcadas. Deve ser evitada apenas quando entre as corvinas e eles se interponham outros, entre as corvinas e eles se interponham outros consumidores, como por exemplo peixes de maior porte, ou deve ser evitada sempre, pois as concentrações de mercúrio nas corvinas ingeridas se soma à já armazenada no organismo humano. A minha pergunta é, você não sabe nada de biologia, o cara esqueceu a tabela na prova, tá? Você acha que deve ser evitada apenas quando acontece alguma coisa? Ou deve ser evitada sempre? Provavelmente deve ser evitada sempre, né? Porque senão você acabaria causando problemas independente do que acaba acontecendo com você. Então isso quer dizer que nossa resposta é a letra E. Deve ser evitada sempre, porque é uma substância não biodegradável que gera problemas de bioacumulação. Peço perdão aí pela nossa tabela que não apareceu, mas aí você já aprendeu uma outra coisa, pode ser, não é muito comum, mas pode ser que o Enem acabe trabalhando desse jeito e você pode responder pela simples lógica, ou seja, você só interpreta a questão de acordo com o que você conhece, independente até da biologia, pelo não é conhecimento geral. Magnificação trófica está safo, agora vamos seguir adiante. Volta para o seu material, volta lá para a sua apostila, você vai encontrar agora a parte que fala sobre aterro controlado, tá? Aterro controlado, ele é diferente do lixão. Ele é normalmente um lixão que existia em algum lugar e aí simplesmente vamos resolver o problema deste lixão, pelo menos vamos tentar remediar, né, o lixão. Vamos tentar resolver os problemas básicos que eu apontei com vocês lá no início da aula. Então, vamos olhar para a tela para ver a diferença da formação, de como é que é um aterro controlado e um lixão? Primeira coisa que você nota, não é? Há uma cobertura de terra e grama, não é, recobrindo o lixo. Primeira coisa. Segunda coisa, captação e queima do gás metano, que era outro problema que a gente tinha por lá, não é? Agora, o que não dá para fazer? Como o lixão é um lugar onde o lixo já estava jogado sobre o solo, eu não tenho como preparar o solo, não tenho como levantar aquele lixo todo, preparar o solo e botar o lixo de volta. Então eu não tenho muito como solucionar permanentemente o problema do chorume. Então isso quer dizer que o lençol freático continua sendo poluído, tá? Mas eu tenho como melhorar a situação, porque tá vendo aqui que está acontecendo alguma coisa com o chorume? Eu vou marcar isso aqui, ó, tá? Então vamos olhar para o lado aqui. Primeira coisa, uma camada de terra e grama recobre os resíduos. O que você faz com essa camada de terra e grama que está recobrindo os resíduos? Você impede que a proliferação de insetos ou causadores de problemas, vetores de doenças, acabe acontecendo. Porque você não tem mais o odor, não tem mais o cheiro, consequentemente você evita que os animais sejam atraídos por esse cheiro que não existe mais. Então a primeira coisa você já resolveu. Então, você bota lá uma camada de terra, planta grama em cima, na hora que você faz isso, você acaba com a liberação, né, do mau cheiro que o lixão tem naturalmente, que atrai moscas, ratos, e mosquitos, etc. Tá? Segunda coisa, você tem a recirculação do chorume. Recirculação do chorume é essa setinha aqui, ó, que eu marquei para você. Essa setinha que eu marquei para você está mostrando que parte do chorume que iria percolar e chegar no lençol freático acaba sendo recaptado. Não é uma solução permanente, não é uma excelente solução, tem coisas melhores, mas quando você pensa num aterro controlado, que você está remediando um problema de um lixão, é a melhor coisa a ser feita. Aí você vai dizer assim, professor, mas você pega lá o chorume que iria para o lençol freático e você devolve de novo para a pilha do lixo. Você pega lá e devolve. Não vai acabar chegando no lençol freático uma hora ou outra? Vai. Vai acabar chegando no lençol freático uma hora ou outra. Mas vai chegar mais lentamente esse lençol freático. Ou seja, a contaminação do rio para onde esse chorume está indo vai ser um processo mais lento, não é gradual e inseguro, mas é um processo mais lento. Isso vai acabar fazendo com que o nível de poluição daquele rio, não é, seja um pouquinho, não é, menos grave, tá?
como eu falei para você, não é uma solução, não é ótima, maravilhosa e eterna, mas pelo menos ela já te dá um jeitinho e você acaba reduzindo a percolação de chorume em cada intervalo temporal, tá? Então resolvemos esses dois problemas. Vou girar a tela, né? E girando a tela, aparece mais uma solução que você tem no aterro controlado, ó, a captação e queima do gás metano. Você vai dizer assim, professor, mas o gás metano, se você por um acaso fizer a combustão do gás metano, você vai gerar CO2 e água, né? Porque a combustão gera CO2 e água. Mas, como eu te disse anteriormente, o metano ele é cerca de 10 vezes pior do que o CO2 em termos de intensificação de efeito estufa. Então, vale a pena trocar um mol de metano por um mol de CO2. E tem mais. Esse biogás, que é o metano, ele pode ser aproveitado para a produção de energia. Se você fizer uma combustão controlada numa certa temperatura, você consegue extrair energia do metano e, consequentemente, pode ser producente para você, tá? Entenderam como é que funciona a nossa história? Ou seja, entenderam como é que estaria ligado o aterro controlado, estaria funcionando? Não é? Safo, tudo bem? A diferença entre lixão e ele? Ótimo. Aí, seguindo adiante, chegamos no aterro sanitário, que também está aí no seu material. Então, o aterro sanitário, ele já vai ter uma série de outras modificações. Então, vamos olhar para a imagem e vamos ver o que está mudando. Olha, o que está mudando? Uma manta de PVC e argila é colocada embaixo do lixo. Tá? Então, você vai colocar o lixo depois que você colocou aquela manta por ali. Então, você está impermeabilizando o seu solo. Consequentemente, por estar impermeabilizando seu solo, o lençol freático não será contaminado. Então isso quer dizer que o chorume formado, não tem como não formar o chorume, você vai formar chorume a partir da decomposição, mas pelo menos você não deixa chegar ao lençol freático, o que é uma excelente alternativa, não é? Então percebeu que o aterro não é sanitário, ele foi pensado para... Ou seja, você quando jogou o lixo ali, o aterro já tinha sido feito, o solo já tinha sido preparado. Tá? Então isso quer dizer que você na prática já sabe o que vai acontecer por ali, você já sabe, não é, que você vai precisar jogar lixo naquele lugar, naquela região. Não é? Voltando lá para a nossa tela de novo, vamos ver outras diferençazinhas aqui. Ó, diferenças. Nesse caso aqui, isso aqui já acontecia no aterro controlado, a captação e queima do gás metano. Então mais uma vez você capta, você queima o gás e ao queimar o gás, você fazendo a combustão do metano, você vai estar liberando CO2. E como eu falei para você, é muito saudável, salutar, muito legal, maneiro, né, indeclinável, que você troque um mol de metano por um mol de CO2, tá? Porque você vai estar reduzindo, né, o impacto sobre a intensificação de efeito estufa. E foi o que eu te falei também, você consegue, com o gás metano entrando em combustão, você consegue gerar, a gente vai até resolver uma questão sobre isso, você consegue gerar energia elétrica. Então isso quer dizer que você pode aproveitar o lixo de todas as maneiras possíveis e imaginárias, né? E você está utilizando o lixo a seu favor. E mais uma coisa, vamos voltar lá para a tela, agora sim, você vai fazer isso, você não fazendo no aterro controlado, você tem uma estação de tratamento do chorume, tá? Ou seja, como assim? O chorume é captado, ele é levado para essa estação de tratamento, e uma vez que ele chega na estação de tratamento dele, do chorume, isso, não é, o chorume vai acabar sendo, obviamente, todo e completamente tratado. Você tem água, por exemplo, ali no chorume que você pode aproveitar. Você tem matéria orgânica no chorume que você pode usar. Ou seja, você pode simplesmente aproveitar o chorume até para usar essa água, se você quiser, em irrigação, não é? Por exemplo, e pode ser útil para você. Então, isso quer dizer que o aterro sanitário, de uma maneira diferente do que o aterro não é controlado e do que o lixão, ele foi todo pensado para que você tivesse a possibilidade de utilizar tudo que ele tem para te dar. Quer ver? Eu separei para vocês aqui, ó, um resuminho da ópera, tá? Ou seja, resumo da ópera do que está acontecendo no aterro sanitário e que não acontece muitas vezes no aterro controlado e com certeza não vai acontecer no lixão. Então, primeiro, ó, preparação do solo com argila e PVC. Característica exclusiva do aterro sanitário. Não é? O aterro controlado não tem isso. Lembrando que o aterro controlado, ele nada mais é do que um lixão que está tentando ser remediado. Então o lixo já estava lá. Não tem como você levantar o lixo todo, colocar a preparação embaixo do solo e depois você devolve o lixo para o lugar. Tá? Então isso quer dizer que na prática você não tem como fazer a preparação daquele local. Você pode até, se você quiser, fazer um aterro sanitário num lugar próximo a um aterro controlado e remover o lixo de um lugar para o outro. Tudo bem. E desativar o aterro controlado que existia antes. Mas você não tem como preparar o solo do aterro controlado porque já tinha um lixão antes lá
e o lixão foi remediado, tá? Então, primeira coisa, diferente aí do lixão do aterro controlado para o aterro sanitário tem a preparação do solo com argila e PVC, tá? Isso pode ser questão do Enem, tá? Não é quando a gente fala, tem uma série de características no aterro não é sanitário que vale a pena a gente guardar e entender. A pergunta do Enem pode ser justamente quais são as modificações de um aterro sanitário que permitem a você acabar com os problemas ou minimizar os problemas de um aterro controlado ou de um lixão. E aí uma das letras pode ser a impermeabilização do solo com PVC e argila, impedindo a percolação do chorume, ou seja, a captação do chorume pelo solo. Isso é verdade. Segundo ponto, e aí consequência do primeiro, não há contaminação do lençol freático, não é? Há uma coleta do chorume para o tratamento dele, utilização daquilo que tem de útil no chorume, não é? Então isso quer dizer que o chorume é reaproveitado. Como eu fiz a cobertura lá com terra e grama, não há proliferação de vetores de doenças. Agora, cuidado, isso aqui é um ponto em comum do aterro sanitário e do aterro controlado. Só não tem isso no lixão. Ou seja, o aterro controlado, como eu estou agindo e colocando essa cobertura de terra e grama sobre o lixo, aí eu posso fazer. Ou seja, eu posso chegar num lugar onde era um lixão e fazer uma cobertura de terra e grama em cima desse lixo, não tem problema. Eu não posso agir embaixo dele, né? Eu não posso tirar o que está acontecendo por baixo. Mas eu tenho como fazer a cobertura na parte superior, tá? Tudo bem até agora? So far, so good? Nenhum problema. Volta para a tela. Aí uma coisa que pode ser usada pelo Enem, por incrível que pareça. Não há mau cheiro ou poluição visual. Você pode achar isso esquisito, mas apesar de você achar isso esquisito, o Enem também trabalha com todas as formas de poluição. Pode ser visual, pode ser poluição por mau cheiro, pode ser qualquer forma de poluição, qualquer alteração gerada pelo homem que gere problemas em equilíbrio. Então isso quer dizer que você também não estaria, em princípio, causando poluição visual. Você pode até discutir se por um acaso, mas isso pode ser algo que não faz muito sentido ecologicamente, poluição visual, a pessoa vai ficar chateada, mas de certa maneira não deve ser muito interessante você morar ao lado de um lixão e você olhar para a sua janela e ter um lixão do outro lado da rua, cheio de urubu passeando, cheio de bichos passeando por ali, tá? Tudo bem até agora? Nenhum problema em relação ao nosso conteúdo, fácil. Então agora eu vou pegar aqui, tá? Vou, se de repente sair de 4 meio segundo, o Antônio não vai me matar, porque eu vou pegar o material de vocês. Olha aqui, ó. Estão reconhecendo? Opa, fechei a página. Cara inteligente. 299, né? Estava lá no início. Sim, professor, você decorou a página. Então, página 299, eu estou aqui com o material de vocês. Tá? Página 299 é justamente a página que fala sobre o lixão, fala sobre o aterro, os conceitos básicos, a solução dos problemas. E agora eu quero o que com vocês? Eu vou girar aqui a tela, você vai perceber que tem uma questão de 2010 na tela, tá vendo? E essa questão de 2010 está na sua página de número 300. Achou aí na página 300 do seu material? Muito bem. Então agora você pode ler comigo, tá? Eu vou ler com você. E aí, como você tem essa questão nesse seu material, você está palpável aí na sua folhinha bonitinha, linda e formosa. Eu vou te dar mais um tempo, vou te dar 5 minutos e não 3, porque é como se você estivesse olhando realmente para uma prova do Enem resolvendo. Então lê comigo, tem no seu material aí, ele diz assim: o lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com seu chorume, líquido derivado da decomposição de compostos orgânicos, foi recuperado, transformando-se em um aterro sanitário controlado, mudando a qualidade de vida e a paisagem e proporcionando condições dignas de trabalho para os que dele subsistiam. A pergunta dessa questão é a seguinte: quais procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais vantajoso que o lixão em relação às problemáticas abordadas no texto, tá? Aí, mais uma vez, você percebe que só tem letras A, B e C nessa tela. Eu vou fazer com as pessoas, de repente, você não está com o seu material, você está assistindo aula de algum outro lugar e não está com o seu livro aí na sua mão. Então, eu vou fazer aquilo que eu combinei com vocês. Eu vou dar agora 5 minutos, ao invés de 3. E quando der mais ou menos 2 minutos e meio, eu vou girar e vou colocar a tela que tem as outras letras, as demais letras, tá? Então, contando 5 minutos, tempo!
Bom, vamos lá, muito bem. Leram a questão aí no livro de vocês, quem não está com o livro leu na tela, podemos? Vou voltar então aqui nas alternativas, vamos lendo as alternativas e fazendo aquilo que eu fiz com vocês, vamos excluindo aquilo que não nos interessa. Então, a pergunta diz assim: quais procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais vantajoso que o lixão em relação às problemáticas abordadas no texto? O lixo é recolhido e incinerado pela combustão a altas temperaturas, né? Isso, se por um acaso a gente parasse para pensar, ou seja, a gente está comparando o lixão, né, com o aterro sanitário. Muito bem. Então, no lixão a gente tinha queima e incineração, né, o lixo era recolhido e ele era incinerado pela combustão em altas temperaturas. Na verdade, o que você incinera e o que você queima não é o lixo, né? Ou seja, o que você vai acabar queimando é o gás liberado pelo lixo. Ou seja, é o metano que vai ser utilizado lá e que vai ser queimado. Mas, vamos tentar ver se por um acaso tem alguma outra alternativa que seja maior, melhor ou pior do que essa. Letra B. O lixo hospitalar é separado para ser enterrado sobre ele e sobre ele é colocado cal virgem. Cara, lixo hospitalar, você já pode riscar aqui, porque lixo hospitalar é uma coisa tão complexa. Ou seja, no lixo hospitalar você tem uma quantidade imensa de diferentes substâncias ali, desde agulhas até substâncias químicas, você tem dejetos de pacientes. Ou seja, é uma coisa, não é você pegar tudo e vou botar ali, bota o calvície, está tudo tranquilo. Não é assim. Ou seja, o lixo hospitalar ele é muito mais problemático, ele tem que ser todo separado para você poder reaproveitar o que tem que ser reaproveitado, ou seja, e é tudo controlado, então não tem esse lance de você colocar calvície em cima, então essa letra B a gente já pode jogar fora. Letra C. O lixo orgânico e inorgânico é encoberto e o chorume canalizado para ser tratado e neutralizado. Olha aqui, ó, já está uma coisa mais interessante, né? Foi o que eu falei para você. Aqui em cima ele diz que o lixo é recolhido e incinerado. Não é o lixo que vai ser incinerado e recolhido. Já achei ali que a letra A a gente já pode dar uma jogada fora nela, porque a letra C está mais interessante. Então, realmente, o lixo orgânico e inorgânico é encoberto, ou seja, você faz aquela cobertura de terra e grama que eu comentei com vocês, e além disso, você canaliza o chorume, leva para a estação de tratamento de esgoto para ele poder ser tratado. Então, parece que a letra C está melhor. Então, vamos ver se por um acaso vai ser a letra C mesmo. Letra D. O lixo orgânico é completamente separado do lixo inorgânico, evitando a formação do chorume. Você não tem, como eu falei para você, né? Evitar a formação do chorume não dá. Ou seja, você pode pegar o chorume e depois você tratar esse chorume e utilizar. Agora, evitar o chorume não rola. Ou seja, você vai acabar tendo formação de chorume de qualquer forma. E a letra E, o lixo industrial é separado e acondicionado de forma adequada, formando uma bolsa de resíduos. Também, isso aqui é muito simplório, você pensar que lixo industrial você pode fazer uma coisa só. Depende da indústria, depende do que ela está produzindo, depende de que lixo é esse. Então isso quer dizer que na prática você não pode simplesmente ir lá e jogar, separar e fazer uma bolsa de resíduos. Então nossa resposta acaba sendo letra C realmente. Ou seja, você pega o lixo orgânico e inorgânico, ele é encoberto, que é aquela questão da cobertura de grama, de terra e grama, e o chorume é canalizado para ser tratado e neutralizado, para você poder aproveitar tudo que você poderia aproveitar naquele local. Tudo bem? Moleza, moleza, né? Muito fácil isso. Muito bem. Eu vou colocar mais uma questão para vocês, que é a outra questão do material, depois eu vou abrir para as perguntas que vocês tiverem. Então vai preparando aí suas perguntas, vai mandando, para poder tirar suas dúvidas nos minutos que nós teremos ao final. Então essa questão também está no seu material, só que agora na página 301, você vai pegar aí o seu material, você pode resolver no seu próprio papel, ou então você vai olhar na tela, eu vou fazer aquilo que eu já combinei com vocês, vou virar mais ou menos na metade do tempo, tá? Então vamos ler a questão para a gente poder ir para essa última questão proposta e depois a gente vai para a de vocês. Enem 2010 diz assim: o volume de matéria-prima recuperado pela reciclagem do lixo está muito abaixo das necessidades da indústria. No entanto, mais que uma forma de responder ao aumento da demanda industrial por matérias-primas e energia, a reciclagem é uma forma de reintroduzir o lixo no processo industrial. Aí ele quer que você responda o seguinte: a prática abordada no texto corresponde, no contexto global, a uma situação de sustentabilidade que... Então, eu vou dar aí os 5 minutinhos agora para você, porque você tem esse texto na sua mão, então eu vou deixar você se sentir na hora da prova, lá, fazendo a questão,
e eu volto para fazer comentários sobre essa questão. Eu vou colocar as 3 letras primeiro, mais ou menos na metade do tempo, e eu giro para as 2 últimas, tá? Então, tempo! E aí, fizeram a questão? Sim, professor, claro que fiz. Acertaram a questão?
Sim, professor, claro que acertei. Então, vamos ver as alternativas, tá? Para a gente poder ir excluindo as alternativas à medida que nós vamos lendo as alternativas. Então, vamos lá, para a letra A. Então, ele colocou, só para você lembrar, ele colocou deixa eu voltar aqui no enunciado, só para dar uma lembrada. Ele disse que o volume de matéria-prima recuperado pela reciclagem do lixo está muito abaixo das necessidades da indústria. Então, você pode reaproveitar muito mais ainda e você não está reaproveitando ainda tudo que você poderia. No entanto, mais que uma forma de responder ao aumento da demanda industrial de matérias-primas e energia, a reciclagem do lixo é uma forma de reintroduzir o lixo no processo industrial. Então, ele está falando de reciclagem. E ele pede para você, abordando a prática, abordada no texto, corresponde, no contexto global, a uma situação de sustentabilidade que, então vamos lá, reduz o buraco da camada de ozônio nos distritos industriais. Meu amigo, buraco na camada de ozônio gerado pela liberação de CFC. Por um acaso, você fazendo a reutilização de matéria industrial, você vai reduzir o buraco da camada de ozônio? Não, né? Não tem absolutamente nada a ver a história. Depois vem assim, ameniza os efeitos das chuvas ácidas nos polos petroquímicos. Chuva ácida, ela é provocada pela liberação de gases como gases de enxofre na atmosfera. Isso não tem nada a ver com a reutilização de matéria, não é? Para você usar como matéria-prima, reutilização de matéria que você já usou, para você usar como matéria-prima para uma nova produção industrial. Então não tem nada a ver. Então vamos também riscar a história aí relacionada às chuvas ácidas. Diminui os efeitos da poluição atmosférica das indústrias siderúrgicas. Mais uma vez, você está falando em poluição atmosférica. Não, ou seja, isso não tem nada a ver com a história da reciclagem da matéria. Tá? Você vai continuar gerando essa poluição. Então, isso quer dizer que essas aí, até agora, nada feito. Né? Diminui a possibilidade de formação de ilhas de calor. O que a ilha de calor tem a ver com a história? Tá? É um conceito até mais geográfico do que biológico, depois você vai aprender a parte de ilhas de calor em centros urbanos, justamente por conta de a retirada de uma grande quantidade de vegetação, a grande quantidade de prédios e a grande quantidade de motores de carros funcionando, isso acaba gerando aumento de temperatura em determinados lugares. Né? Sobrou a letra E. Agora, olha só, vamos para a letra E para você entender uma outra característica do Enem. Joga lá na tela a letra E para a gente ler a letra E. Ele diz assim, reduz a utilização de matérias-primas nas indústrias de bem de consumo. Mesmo que você não soubesse nada de tudo que foi dito ali nas alternativas, concorda que ele falou o tempo todo no Enem, no enunciado em matéria-prima, 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 e essa é a única letra em que você está abordando diretamente a utilização da matéria-prima. É uma letra que, se você parar para pensar pela lógica, faz sentido. Ó, o texto diz, reduz a utilização de matérias-primas nas indústrias de bens de consumo. Isso é verdade, né? Reduz a utilização de matérias-primas nos bens de consumo. Então, isso quer dizer que mesmo que você não soubesse a sua resposta, pela lógica, você conseguiria chegar a uma conclusão. E aí eu te dou mais uma dica. A gente vai trabalhar isso ao longo das aulas, eu vou te dar algumas dicas ao longo das aulas relacionadas à biologia. E uma coisa que você não vai fazer no Enem. O Enem tem textos muito longos. Você sabe que muitas vezes os textos são longos. Esse texto, por exemplo, nosso, é um texto relativamente longo. Tá? Não é um dos mais longos, mas é um texto razoavelmente longo. Não, quer ver? Vem para mim agora para eles olharem minha cara de bravo. Não pule o texto. Porque o texto muitas vezes vai responder a questão para você, pela lógica, tá? Então você vai ler o texto com calma. Senão, você vai pular o texto, vai ler as alternativas e você vai perceber que você vai ter que voltar no texto. Então você pode ler o texto uma vez, com calma, e aí você não vai precisar ler de novo, porque você já sabe o que o texto está te dizendo. Os textos não são difíceis, então você vai pegar as dicas dos textos ao longo da leitura. Então, se eu fosse você, eu leria o texto uma vez, com atenção, isso ia me fazer ter condições de ler todas as alternativas, e se eu tivesse que rapidamente voltar no texto, eu faria isso apenas para confirmar alguma coisa. Se você não ler o texto do Enem, tentar resolver, pode aparecer uma alternativa mais atraente, você pode acabar se enrolando, então vale a pena você ler com calma, tá? Mesmo que o texto seja grande. Muito bem. Agora eu vou, como eu tinha dito para vocês, eu ia primeiro trabalhar as questões todas, depois eu ia passar para as dúvidas de vocês. Então agora eu vou pegar todas as dúvidas que vocês tiverem e vou trazer para cá e eu vou respondendo nesses nossos 15 minutinhos que nos restam. Eu vou responder as questões de vocês. Então, primeira pergunta.
Opa, apareceu na tela. Professor, escola satélite, sala da escola satélite. Então diz assim, o autor da pergunta está envergonhado. Então, professor, o senhor poderia falar sobre aquele cheiro ruim nos ambientes eutrofizados? Que é isso, hein? Boa essa, ó. Volta para mim aqui, ó. Você quando passa por um rio ou um lago ou alguma coisa que está eutrofizado, você vai sentir um cheiro de ovo podre. Já sentiram esse cheiro? Passando por algum lugar? Não vai confundir com mangue, que tem outra... Não é a mesma coisa, não é isso. Tá? Porque o manguezal vai ter um cheiro lá característico dele, que não é muito agradável, mas é uma coisa natural do manguezal, tá? Não estou falando de manguezal. Estou falando de um rio normal, que você de repente, sei lá, tomava banho nesse rio quando você era criança, só que agora quando você chega perto dele, não dá mais para entrar naquela água e o cheiro de podre é uma coisa de louco, tá? Que diabos é isso, esse cheiro não é podre? No início, o que a gente aprendeu lá sobre o processo de eutrofização? No início aumentam as bactérias aeróbias, ou seja, o processo de eutrofização é o consumo do oxigênio da água pelo aumento da quantidade de bactérias aeróbias que consomem esse oxigênio, certo? Mas quando o oxigênio fica muito baixo, o nível de oxigênio fica muito baixo, o que acaba acontecendo? Decompositores anaeróbios, ou seja, que não usam oxigênio, começam a aumentar em quantidade. Como eles começam a aumentar em quantidade, quando eles começam a aumentar em quantidade, se você pega um decompositor aeróbio, tá? O raciocínio é simples, você vai entender. Se eu tenho um decompositor aeróbio, no momento em que eu uso a matéria orgânica e decomponho com oxigênio, O2, eu gero como produto final dessa decomposição H2O, certo? O2, H2O. Quando eu uso enxofre no processo de decomposição, eu vou usar, não vou usar o enxofre, S, e vou gerar H2S. Então isso quer dizer que esse H2S, esse ácido sulfídrico, ele é mal cheiroso. É o cheiro justamente do ovo podre que você sente. Então por que tem mau cheiro os ambientes eutrofizados? Porque quando você chega num ambiente que não tem mais oxigênio nenhum por ali, os decompositores que estão tomando conta do pedaço são decompositores anaeróbios que liberam gases que têm mau cheiro. Tá? E esses gases acabam causando esse problema chato aí de você não conseguir passar direito para um ambiente eutrofizado. Tá? Pode até ser usado pela química, porque tem habilidades do Enem que se misturam com habilidades tanto de química quanto de biologia, pode ser abordado de um jeito ou de outro. Então a química pode usar esse gás, o H2S, para fazer alguma questão de estequiometria, te dar uma reação e você tem que achar massa de alguma coisa, volume de alguma coisa, tá? Então o mau cheiro é justamente por causa disso. Espero que tudo ok com essa questão. Podemos passar para a próxima. Então, próxima questão. Professor, o que é bio... Que isso, hein? Galera da Escola Satélite lá do Polo. Tá. Biofilme agora. Volta pra cá. Vamos lá. Quando eu te expliquei eutrofização, eu comecei com matéria orgânica, não foi? Despejei esgoto, e aí o esgoto despejado, ele acabou sendo decomposto e reduziu a quantidade de oxigênio na água, certo? Só que lembra daquela questão que a gente resolveu do gráfico, em que você tinha o aumento da produção primária? A produtividade primária é o nível total de fotossíntese, certo? Como eu te falei. Essa fotossíntese é feita por produtores, algas. Biofilme é justamente uma camada de produtores que se forma na parte superficial do lago, do rio que está sendo eutrofizado. Ou seja, as algas proliferam, muitas delas são superficiais, ou seja, até porque tem mais luz, e essa proliferação desses produtores acaba fazendo com que você forme o biofilme. Qual o problema da formação do biofilme? Se tem uma camada de algas na parte superior da água, a luz não passa, né? Ou seja, você reduz a captação de luz. Se você reduz a captação de luz pela galera que está embaixo, os produtores que estão embaixo do biofilme, essa galera que está embaixo vai começar a morrer porque não consegue gerar fotossíntese e fazer fotossíntese. O nível total de fotossíntese do bioma diminui e com isso você acaba piorando o processo de eutrofização. Tá? Então, biofilme é aquela camada que fica em cima da água. Se você por um acaso depois quiser, entre lá na internet, procure biofilme. Você vai ver provavelmente uma foto de um lago, alguma coisa, com uma camada verde em cima. Essa camada verde justamente são as algas que estão proliferando naquele local. Ok? Tudo bem com essa questão? Nenhum problema. Então, mais uma questão. Opa, vamos lá. Agora... Opa, Escola Satélite chegando. Mariane, agora agora assinou. Não é mais, não é aluno tímido. Mariana, abraços, você não é tímida. Escreva assim. Na região onde moro, em São Paulo existem 2 parques que eram lixões e o terreno foi reaproveitado.
o Parque Vila Lobos, perdão, Vilas Boas, eu convendi com outro personagem, e o Parque da Previdência. Frequentar esses locais pode ser danoso à saúde? Eu espero que não. Por que eu estou dizendo assim, pode ser danoso à saúde? Presume-se que se por um acaso você tinha algum problema naquele local, ele foi resolvido para você poder colocar o parque no lugar. Ou seja, você não simplesmente foi lá e acimentou o que tinha, pegou o lixo inteiro, botou cimento em cima e botou o parque por ali. Então presume-se que eles resolveram todos os problemas que poderiam existir por ali. Mas em princípio, não sei se você lembra do que eu acabei de falar, é claro que pessoas que estão ali trabalhando no lixão, e tem pessoas que vivem ali de catar coisas no lixo para revender, coisas assim do gênero, podem ter problemas de saúde, podem ter problemas por conta de vetores de doenças que proliferam e tal, mas se você resolveu tudo isso, em princípio você não vai ter nenhum problema de saúde ao frequentar o parque. Pode ser uma afirmação do Enem. Não é uma coisa bastante provável no Enem. Ele fala justamente desses dois parques aí que você está mencionando, e aí uma das alternativas ele diz: frequentar os parques pode ser danoso à saúde, uma vez que antes havia ali um lixão. Então isso quer dizer que pode ser uma questão de prova, então, mas não vai gerar problema nenhum, pode frequentar os parques sem nenhum problema, pode ir lá passear de bicicleta, e pode andar ali com a família, tá? Próxima questão, mais uma. Temos 10 minutos aí, vamos ver se a gente consegue resolver mais pelo menos 2 questões, tá? Escola Satélite, Loren, agora, explica de novo o tratamento de chorume no aterro controlado? Sim. Primeiro, Loren, braço grande aí pro polo da Escola Satélite. Não é só no aterro controlado, só para lembrar, tá? É no aterro controlado e no aterro sanitário também. Peraí, você falou de tratamento de chorume, perdão, então apaga o que eu falei. Até fui para trás. Quando você faz o tratamento do chorume, é aterro sanitário. O aterro controlado, ele só faz a recaptação do chorume. Então, agora eu fiquei em dúvida, eu vou responder as duas coisas. Eu não sei se você quer que eu fale da recaptação ou se você quer que eu fale do tratamento. Então, eu vou falar dos dois. No aterro controlado, você faz a recaptação, você pega o chorume que estaria indo para o lençol freático, faz uma tubulação com ele e devolve ele para a pilha do lixo, tá? Isso é recaptação do chorume no aterro controlado, não é tratamento dele, você não está tratando nada, você só está jogando de volta na pilha, tá? Aí foi o que eu falei, mas isso aí você vai acabar chegando no lençol freático uma hora, vai. Mas pelo menos você reduz a possibilidade, o tempo que vai levar para chegar nesse lençol freático. Então, vai poluir o rio próximo mais lentamente, o que de certa maneira é uma vantagem. Você ganha um tempo até para resolver o problema daquele aterro controlado. Agora, se você estivesse mencionando, se a sua pergunta estivesse se referindo ao tratamento do chorume no aterro sanitário, aí o aterro sanitário ele capta o chorume, leva para uma estação de tratamento, onde você faz uma série de processos físicos e químicos, pode ser desde decantação até processos químicos de neutralização, e você consegue pegar os ácidos formados, por exemplo, e formar algum outro composto químico que você queira. Você consegue pegar o que tem suspensão no chorume separado do que é água, e você consegue fazer com que essa água seja uma água reutilizável. Então o chorume tem coisa pra caramba, tem uma quantidade imensa. Se depois você quiser, por curiosidade, digita chorume na internet, é uma composição extensa, tem uma quantidade imensa de ácidos, tem bases, tem, tudo que você pode imaginar tem ali dentro, água e outras coisas. Então praticamente você pode reaproveitar tudo que tem ali, tá? E aí é só você chamar a galera da química, que está aí para isso, ou a galera da física, e a galera da química e da física dão um ponto ali do recado e separam tudo que você poderia separar e conseguem reutilizar tudo aquilo que você poderia reutilizar. Eu estava vendo outro dia na televisão, eu acho que era uma grande TV aí que todo mundo conhece, tal, que de vez em quando assiste umas novelas nela. E era, sabe aqueles programas de início de manhã? E apareceu lá num comercial uma pessoa que tinha um aterro sanitário e que fazia todos esses processos. Então ele podia, inclusive, só para vocês terem uma noção, ele podia ganhar créditos de carbono, a partir do momento em que ele reduzia a liberação de metano na atmosfera. Ou seja, o metano é liberado pelo lixão, não é liberado pelo aterro sanitário nem pelo controlado, porque você resolve o problema do metano que está sendo liberado. E só para você ter uma curiosidade, existe um fator de transformação em que você pega
o quanto um mol de metano teria efeito em relação à quantidade de mols de CO2. Ou seja, se você evitar a liberação de um mol de metano, então isso quer dizer que você está evitando, não é, gerar um problema de intensificação de efeito estufa. E com isso, com essa redução dessa liberação desses gases, o cara lá que era o dono lá daquele aterro, ele ganhava créditos de carbono. Ou seja, acabava transformando aquilo, né, em dinheiro, em grana para ele. Né? E depois até vocês vão trabalhar com créditos de carbono mais para frente em geografia. Tá? Mas espero que eu tenha resolvido uma das duas questões, não sei qual das duas você estava em dúvida de. Então espero ter resolvido as duas. A gente tem 5 minutinhos, vamos para mais uma questão e a gente, né, encerra nossas participações. Tem mais alguma questão? Opa, tem. Essa é sobre magnificação trófica, então aquele outro processo que eu expliquei lá no início. Então diz assim, com relação à magnificação trófica, ela pode acontecer com metais pesados? Então volta para cá para a tela, para mim. Resolvemos uma questão sobre isso. Não sei se por um acaso você está lembrando. Ó, vamos lá? Vou voltar aqui na tela rapidinho, até ela. Tá? Deixa eu voltar aqui para te mostrar que a gente já resolveu uma questão justamente sobre o metal pesado. Eu vou te explicar rapidamente. Aqui, ó, pronto. Ó, nessa questão do Enem de 2002, ele fala que, segundo a legislação brasileira, o limite máximo de concentrações de mercúrio, ó, tá? Então, mercúrio, aí pode voltar para mim, que aí a gente segue adiante, ou seja, está aí o metal pesado que ele estava mencionando. Mercúrio é usado em garimpos, por exemplo. Então, vamos dar só uma lembrada de como é que o mercúrio é usado em garimpos para a gente encerrar a aula de hoje. Você tem lá o garimpeiro que está garimpando cascalho que você tem em algum rio. Ele acha que numa determinada pedrinha há um brilho diferente, esse brilho diferente deve ser ouro. O que ele faz? Ele pega mercúrio, ele vai dar um banho de mercúrio em cima desse cascalhinho. Se por um acaso tiver realmente ouro ali, o mercúrio vai se ligar ao ouro e vai fazer uma amálgama, uma ligação, tá? E aí na hora que ele faz a amálgama, ele grudou na pedra. Aí o que o cara faz? Né? Depois que grudou ali, ou seja, opa, tem algum metal ali, o mercúrio grudou, então deve ser ouro. Ele pega esse cascalhinho, coloca numa panelinha para aquecer. Na hora que ele coloca nessa panelinha para aquecer, o ponto em que o mercúrio vai virar vapor é mais baixo de temperatura do que o ponto em que o ouro viraria vapor. Então isso quer dizer que o mercúrio vai volatilizar, vai para a atmosfera, enquanto o ouro vai derreter. Mas se você pensar no cascalho, né, na pedrinha, assim, hoje é o quê? 20, né? Dia 20. Hoje é terça, né? Dia 20. Terça, quarta, que nunca. O cascalho nunca vai derreter. Ele vai continuar lá numa boa na dele, só vai pegar o cascalho e vai jogar fora, tá? Então, tá voltando, hein? Agora, gente, ó. Ah, sou eu. Ah, tá. Então vamos lá. Como eu estava falando, deu uma caidinha, né? Eu estava falando alguma coisa. Sabe, minha memória, ela fica para anteontem. Do metal pesado, do cara lá do garimpo. O mercúrio volatilizou, foi para a atmosfera, virou gás. O ouro derreteu, ele está usando feliz da vida. O problema é o mercúrio que volatilizou, foi para a atmosfera. Quando ele chegar nas camadas superiores da atmosfera, ele vai condensar na forma de chuva. E vai cair na água do garimpo, onde o cara está garimpando, que pode ser muito perto do lugar onde a família dele mora. Então isso quer dizer que esse metal pesado vai chegar a ele de duas maneiras, a família dele de duas maneiras. Ele pode primeiro beber aquela água com metal pesado, pode consumir aquilo de alguma forma e com isso ele absorve diretamente o metal pesado. Aí não é magnificação trófica, porque ele está recebendo diretamente a substância. Então isso quer dizer que é uma bioacumulação, ele simplesmente ingeriu e está ganhando a substância no corpo dele, no organismo dele. Ou ele pode se alimentar de um peixe do rio, que se alimentou de algum outro peixe menor, que se alimentou de zooplâncton, que se alimentou de fitoplâncton, que recebeu a substância, que é a magnificação trófica, é a passagem da substância não biodegradável ao longo dos níveis tróficos, tá? Então isso quer dizer
que os metais pesados podem, obviamente, também gerar processo de magnificação trófica, tá? Muito bem, chegamos ao final da nossa primeira aula de biologia. Espero que vocês tenham entendido tudo aquilo que eu expliquei. Façam aí uma revisão da aula com calma, procurem informações na internet sobre lixo e sobre destino do lixo. E a gente vai se encontrar aí em próximas ocasiões para estudar outros assuntos, não é? Mas foi um prazer imenso, inenarrável. Foi ótimo estar com vocês, brincar com vocês, não é? E nós voltamos em breve.